Qual é o vinho que você tem tomado? Qual é o vinho que você tem reservado no teu odre? Será que o teu odre ainda suporta um novo vinho? Certa feita, Jesus Cristo ele decidiu voltar para a sua terra natal, a terra da qual ele cresceu, Galiléia dos gentios. Já conhecido por pequenos milagres, e logo após o seu sermão no monte, ele chega na sua terra natal e encontra os seus conterrâneos. A palavra diz que talvez ele chegando já às portas da sua cidade, os homens daquela região levam a Jesus Cristo um paralítico. Jesus Cristo observa aquela situação e, sabendo muito bem para que ele tinha vindo, ele olha para aquele homem naquela situação e se compadece dele. À sua volta, homens, mulheres, velhos e crianças se reuniram para observar aquele da qual todos estavam falando, né? E junto a eles, os zelosos e também julgadores fariseus. Jesus, conhecendo o coração de todos eles, principalmente daqueles que se diziam ser melhores, de alta estirpe, ao invés de somente curar o homem e prosseguir o seu caminho, Jesus ele faz uma declaração que provoca, né, a população, principalmente os fariseus. Ele olha para aquele paralítico e simplesmente diz: Filho, fique feliz, alegre-se, tem de bom ânimo, porque teus pecados estão perdoados. Não é serão, é estão perdoados. Obviamente, como ele previa, os fariseus já começaram a cochichar entre si, falando: esse homem blasfema. Olha como blasfema. Pode um homem perdoar pecados? E Jesus Cristo simplesmente responde de acordo com a própria astúcia deles, né? Jesus Cristo diz assim: o que é mais fácil? Eu, um homem, ou até mesmo Deus, dizer perdoados estão os seus pecados? Ou dizer para um paralítico, que nasceu paralítico, que todos sempre viram como paralítico ali na vizinhança, dizer para ele: levante e ande. Ora, o que é mais fácil? Todos nós sabemos que falar palavras ao léu, ao vento, é uma tarefa muito simples. Qualquer um, qualquer mentecapto sabe disso. Qualquer pessoa sem entendimento sabe que é muito fácil falar. Mas quando as palavras, tais palavras, saem da boca de uma pessoa que cura um paralítico, então significa que perdoar pecados e outras palavras precisam ser levados em consideração. Jesus questiona ele: o que é mais fácil? Portanto, para que vós saibais, né, que o Filho do Homem, este que está na tua frente, este que está diante de vós, tem o poder para perdoar pecados, então eu digo para ele: levante e ande. E ele levantou e andou. E, na consciência dos fariseus, eles se surpreenderam, porque não é qualquer dia que você vê um paralítico sendo criado pelo poder da palavra. Bom, Jesus Cristo segue o seu caminho, e o paralítico, muito provavelmente por outro caminho, muito provavelmente espalhando as boas novas de que fora criado. Todos ali em volta: mas esse aqui não era o paralítico que sempre esteve aqui, mente engano e procurando como subsistir? Mas agora ele está andando, quem fez isso? Muito provavelmente o paralítico foi para outro caminho. Jesus Cristo, que não é um desocupado, ele não anda, não dá passos à toa. Cada passo do Senhor é um passo programado, é um passo pensado. E, enquanto ia caminhando, ele decidiu cruzar o seu caminho com um discípulo, ou um que viria a ser o seu discípulo,
chamado Mateus, também conhecido como Levi. Jesus diz para ele: siga-me, venha comigo. E o menino, o rapaz, a palavra não explica muito bem, mas automaticamente o menino levanta e segue a Jesus Cristo. O rapaz, muito provavelmente pela felicidade de ter sido visto, porque ele era um publicano, e um publicano naquele tempo era uma pessoa de horrível fama entre os judeus. Muito provavelmente pela felicidade convida o Senhor a cear na sua casa. E Jesus aquece, ele diz que sim. Já lá, na residência de Mateus, na mesa principal, provavelmente com o melhor do que Mateus tinha para oferecer, estavam lá. Ele e seus discípulos comendo, bebendo, sorrindo, festejando e se fartando da comida. Os fariseus também estavam lá. E os fariseus, eles, como belos julgadores, questionam os discípulos, dizendo: por que vosso mestre senta com publicanos e pecadores? Publicanos e pecadores. Jesus, sabendo muito bem o que se passava no coração deles e sabendo também que os discípulos ainda não tinham estatura para responder da maneira correta, Jesus diz para eles que, ora, não é o são que precisa de saúde, de medicamento, de auxílio, são os enfermos. E eu não vim para os sãos, eu vim para os enfermos, para os perdidos. Obviamente eles não puderam responder esse questionamento, essa provocação. E emudeceram-se, calaram-se. Não sabemos quanto tempo, mas logo no mesmo cenário, achegam-se os discípulos de João Batista, seu primo. E de maneira muito respeitosa, de maneira muito solene, de maneira muito prudente, eles perguntam ao mestre: mestre, nos responda uma coisa. Por que nós, discípulos de João Batista, e por que os fariseus, seguidores zelosos da Torá, por que a todos os momentos nós temos o costume de jejuar? Sempre estamos procurando flagelar o nosso corpo em prol do autocontrole e em prol do sacrifício a Deus. Por que nós jejuamos? Mas os seus discípulos não jejuam. Em respeito à educação dos discípulos de João, Jesus responde também de maneira muito educada, de maneira muito solene, dizendo assim: como pode, estando o noivo presente, os amigos do noivo jejuarem? Ué, ninguém vai para uma festa para não comer. Ninguém vai a um casamento para não festejar. Então qual que é o sentido de, tendo uma festa e tendo comida, ficar triste e não comer? Jesus deixou muito claro isso para os discípulos dos discípulos de João Batista. Deixou muito claro. Não faz sentido. Mas chegará o dia em que o noivo vos será tirado. E quando o noivo não ali estiver, pela ausência do noivo, eles carecerão de jejuar. Os discípulos de João ficaram muito provavelmente consternados com a resposta. Mas Jesus Cristo, ele disse algo que é muito fascinante. Ele diz: ora, ninguém deita remendo novo em vestes velhas. E ninguém aloca vinho novo em odres velhos. Porque o remendo novo, contraindo pela sua rigidez, pela sua tensão, por ser um novo tecido, acabará rasgando o tecido que já é um pouco mais fragilizado. E o vinho novo acabará por romper o odre velho. Então, sendo assim, no caso do odre, nós colocamos vinho
novo em odre novo. Porque se colocarmos o vinho em um odre velho, o odre se rompe e o vinho se perde. Não sabemos quantos dali entenderam essa parábola. Muitos provavelmente saíram perguntando-se a si mesmos o que será que ele quis dizer. E talvez, como eu, você também esteja se perguntando o que será que ele quis dizer. Eu entendo que o vinho e o odre são representações do novo conhecimento, da boa nova. O vinho é a novidade. O vinho é aquilo que Jesus Cristo trouxe para os discípulos, trouxe para o mundo. E os odres, né, o odre seria nosso próprio corpo, a nossa própria mente. Veja bem, se nós, como é dito por Jesus Cristo, pegarmos um vinho novo e inserirmos em um odre novo, o vinho conserva-se junto com o odre. E quando atinge o seu melhor estado, você tem ali um vinho maravilhosamente perfeito. O vinho novo, ele é uma boa nova. Veja que Jesus Cristo ele não critica os fariseus naquilo que os fariseus seguiam. Não, Jesus Cristo não fala das leis que os zelosos fariseus seguiam. Não. Jesus ele sempre criticou a hipocrisia dos fariseus que seguiam uma boa lei, mas não as praticavam de maneira social. Jesus ele não critica as regras, Jesus não critica a lei, Jesus não diz assim, olha, isso que você, essa tradição, esse costume que você falou, não presta para nada. Jesus não diz isso. Jesus não critica o vinho do fariseu. Jesus critica o odre, que é o próprio fariseu. E Jesus ele não contrapõe João Batista, porque João Batista ele não era simplesmente um batizador. Antes de Jesus Cristo, João Batista ele foi um pregador, ele foi um pastor, ele teve discípulos, ele foi um mentor. E antes de Jesus Cristo. Por isso que ele sempre avisou, aí está vindo, eis que está vindo um que é maior do que eu. E quando Jesus passou, ele disse para alguns dos discípulos, ó, este é o Cordeiro do mundo. Este é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, perdão. E alguns dos discípulos de João seguiram a Jesus Cristo, mas não todos. Então veja que Jesus Cristo ele diz algo muito interessante. O que eu entendo que ele quer dizer é que o vinho de Jesus Cristo só pode ser derramado em odres novos. Aquele odre, aquela pessoa que já recebeu alguma espécie de vinho, se enrijecido, ele não pode receber uma boa nova, não pode receber uma novidade. No tempo antigo, nós não tínhamos o advento da tecnologia e por conta disso nós não tínhamos vasilhames herméticos como garrafas e outros tipos de vasilhames que você consegue fechar e lacrar de maneira perfeita. Então naquele tempo usava-se muito os odres. O odre ele era um recipiente feito de pele de animal, couro de animal. E por ser pele, por ser couro, ainda novo, ele era flexível, maleável, ele era como se fosse uma bexiga, como se fosse um balão murcho, alguma coisa assim, alguma coisa parecida com isso. Então, fazia-se um vasilhame com esse couro de animal e inseria ali o vinho dentro do vasilhame, lacrava-se bem, fechava-se bem e passava-se a esperar que o vinho fermentasse. O vinho só fermenta porque dentro da própria uva você tem as partículas de glicose, que são frutose, na verdade. Então, a fermentação surge a partir daí, acontece a partir daí. E somente quando todo o açúcar da fruta é consumido
que o vinho chega no seu ápice e não tem mais para onde ir, não tem mais para onde maturar. Então ali você tem um vinho perfeito. Só que nesse tempo de maturação, nesse tempo de fermentação, para ser mais exato, o odre também vai perdendo as suas propriedades iniciais, deixando de ser flexível e se tornando rígido, deixando de ser um vasilhame murcho, como se fosse uma bexiga, e tomando o corpo do vinho, do líquido que estava lá dentro. De modo que quando você tira o vinho de dentro, o vinho já envelhecido, o vinho já fermentado, e você despeja esse vinho em algum outro recipiente, aquele odre não murcha mais, ele se enrijece. E não há outra coisa para fazer com esse odre que não seja usá-lo como um outro vasilhame, uma garrafa d'água. Nesse sentido, porque ele já não pode mais murchar, ele não tem mais elasticidade. E aí tem um fato interessante. Se alguém colocar um vinho novo neste odre velho, agora enrijecido, agora duro, o processo de fermentação do vinho novo não acontecerá de maneira apropriada, porque ao começar a fermentar, o odre, por não ser mais elástico, por estar agora rígido, ele se rompe. E rompendo o odre, se perde o odre e também o vinho. Perde-se a sua plasticidade. Jesus, ele não critica o vinho dos fariseus. Os fariseus, eles não eram de todo mal. Nem sempre os fariseus foram pessoas abjetas, pessoas más, não. Os seguidores, os judeus, os israelitas e os hebreus, né? Os judeus, depois, antes israelitas e antes hebreus. Esse povo, eles seguiram a Torá de maneira concreta, sucinta. A Torá é boa, a lei é boa, o vinho é bom. Mas depois de muito tempo, os odres que receberam esse vinho se enrijeceram. E por conta dessa rigidez, eles se tornaram incapazes de receber um novo vinho. Um novo vinho que Jesus estava propondo. Como o próprio Jesus disse, ele não veio quebrar a lei. Ele veio cumprir a lei. Porque muito provavelmente os odres haviam se corrompido e o vinho não estava fermentando direito. Então os escribas, os mestres da lei, os fariseus, os saduceus e tantos outros partidos não estavam mais conseguindo fermentar o bom vinho. E Jesus Cristo vem com o novo vinho, que é o Evangelho, que é a salvação. Só que esse vinho não podia ser inserido nos odres velhos, porque eles haviam se enrijecido. Da mesma forma, de um mesmo modo, também os discípulos de João Batista. Jesus Cristo respeita até mesmo o pastorado de João Batista. Jesus Cristo, ele não vem ao mundo para tomar as ovelhas que já estão sendo alimentadas, ainda que de uma maneira não tão profunda como a de Jesus Cristo, se é que podemos dizer assim. Então, Jesus, ele não vem para tomar as ovelhas de João Batista. Jesus mesmo diz que aquele que comigo não junta, espalha. Ou seja, existem pessoas que estão juntando e existem pessoas que estão espalhando. Então, Jesus Cristo, ele não vem para pisar na cana quebrada, para quebrar a cana pisada. Ele não veio para apagar o pavio que ainda está fumegando. Não. Aquilo que é bom, ele mantém como bom. Só que o vinho de Jesus Cristo, ele só pode ser inserido em vasilhames novos. Só pode ser inserido em odres novos. E no seu tempo, no tempo devido, esse vinho fermentará e atingirá o seu ápice. Atingirá o seu ápice. Então, quando Jesus Cristo diz lá no início do diálogo que ele não veio para os sãos, mas sim para os enfermos,
era que os sãos já eram sadios porque eles já tinham dentro de si o bom vinho, que era a Torá. Diferente dos gentios, os judeus, e antes dos judeus, os israelitas, as 12 tribos, eles receberam algo que os outros povos não tinham. Eles não tinham, que era a lei do Senhor. E a lei do Senhor, hoje, para nós ocidentais, pode ser alguma coisa genérica, pode ser algo assim que qualquer pessoa segue, até ímpios, até pessoas que não seguem Jesus Cristo, seguem as regras de Jesus Cristo, seguem as condutas de Jesus Cristo. Mas naquele tempo, cada povo vivia de acordo com o seu próprio sistema, com a sua própria cultura. Então, de fato, os israelitas e depois, mais à frente, muitos anos à frente, os judeus, eles tinham um comportamento diferenciado em relação aos povos da antiguidade. Eles se portavam de maneira diferente dos gregos, dos romanos. Eles viviam de maneiras diferentes, de modos diferentes. Então eles já tinham um bom vinho, eles já viviam bem. Então eles já eram sadios, eles já tinham saúde nas suas próprias mentes, porque eles já seguiam a verdade, ainda que obscura, ainda que deturpada pelo tempo e por raposas e ladrões, mas eles seguiam a boa lei. Portanto, Jesus não conseguiria inserir na mente deles um novo vinho, uma boa nova, o novo evangelho. E Jesus também não viola os discípulos de João Batista, porque João Batista estava fazendo um bom serviço também. Então, quando Jesus diz eu vim para os enfermos, ele veio para aqueles que estavam perdidos, aqueles que não tinham, aqueles odres que ainda estavam vazios. Os odres que ainda não tinham um vinho dentro de si, não tinham ainda a vida, não tinha o evangelho, não tinha Deus, não tinha a conduta, aqueles que eram rejeitados, aqueles que eram renegados, aqueles que eram proibidos de entrar nas sinagogas, no templo, aqueles que eram rejeitados pelos judeus, que não deveriam rejeitar ninguém, que não deveriam fazer acepção de ninguém. Jesus veio para estes enfermos, os enfermos de alma, os enfermos de consciência, os enfermos de alma. Então Jesus, ele foi muito assertivo com essa parábola. Muito assertivo com essa parábola. Não veio para destruir aquilo que já é funcional. Ele não veio para destruir aquilo que já operava de maneira agradável. Mas ele veio para alcançar e resgatar aqueles que ainda não haviam sido inseridos naquilo que é bom, aquilo que é considerado a vontade de Deus, os desprezados, os abandonados, os rechaçados. Então reflita em Jesus nesse sentido. Se você entendeu, reflita em Jesus, porque essa parábola, além de ela nos ensinar sobre a plasticidade da nossa mente, ela também ensina que nós temos que ter cuidado com as pessoas que nós estamos tentando inserir novos vinhos. Será que aquela pessoa ela é capaz de receber a mensagem? Será que aquela pessoa ela tem estatura, tem corpo, ela tem mentalidade para absorver aquilo que você está falando? Ou será que você vai ter que ter cuidado para podar apenas aquilo que precisa ser podado e respeitar a limitação daquilo? Irmão ou irmã que está ao seu lado. Reflita em Jesus Cristo. Reflita em Jesus Cristo, porque nós, como odres, nós podemos receber bons vinhos em nosso recipiente. E da mesma maneira como uma semente plantada na terra germina, germinando atinge a sua estatura máxima e não tem nada mais para fazer senão dar frutos e aninhar os pequeninos, os passarinhos, também funciona o velho odre. O velho odre, quando ele atinge o seu
a sua estatura máxima, ele não tem mais o que fazer que não seja servir as pessoas. Portanto, reflita em Jesus Cristo. Pense bem. Pois eu acho que isso é um pensamento coerente. Se nós somos odres, e se nós estamos à procura do bom vinho, ao invés de procurarmos vinhos variados em diversos lugares, por que não comprar o vinho daquele que é a videira verdadeira?